E aí pessoal, beleza? Vamos dar sequência aqui então, vamos implementar essa classe do nosso repository. E eu estava gravando esse vídeo, mas deu um erro na gravação, vou ter que, regravando agora de novo. Mas aproveitando que eu já peguei um erro aqui, e já vou adiantar para vocês. Esse arquivo aqui eu criei com a extensão .ts, é para ser .js. Então vamos renomear ele aqui para .js. Bom, vamos lá então. Aqui a gente precisa importar a biblioteca do Dynamo. Já deixei no meu Ctrl C aqui para a gente conseguir importar ela. Então vocês importam aqui desse path. E aqui a gente não precisa criar um layer para essa biblioteca, porque ela é uma biblioteca aqui da própria SDK da AWS, como vocês podem ver aqui. Então, para as bibliotecas que são da própria AWS, a gente não precisa criar um layer. Então, é uma vantagem aí dos lambdas. Então, é só a gente importar que o nosso lambda já vai reconhecer essa biblioteca, não vai dar erro. Então, depois que a gente fez o import aqui da biblioteca do Dynamo, vamos codar aqui o primeiro método. Então, primeiro a gente quer carregar a conta pelo e-mail, né? Inclusive, eu vou até mudar o nome desse método para load account by e-mail. E aí eu vou ter que trocar lá no meu service. Então aqui vai ser load account by e-mail. E aqui eu chamei de método add, mas lá está add account. Então vou alterar para add account também. E eu vou fazer mais uma refatoração. Como esses dois caras aqui pertencem à mesma classe, eu vou usar só um import. Vou chamar de authentication repository. Vou remover. E aí, ao invés de ter esses repositórios segregados, vai ser do mesmo. E a gente só vai identificar pelo método eles. Então, acho que aqui era isso. E aqui a gente já mudou a extensão. Então, vamos aqui codar o nossa classe. Mais um erro aqui. Acho que eu tinha esquecido de exportar esse controller. Então, add account controller. Pronto, agora acho que está tudo certinho, pessoal. Vamos lá. Então, aqui então a gente precisa criar os nossos parâmetros para buscar essa conta pelo e-mail. E os parâmetros que o Dynamo espera é o table name, que é qual tabela a gente está querendo pesquisar. A gente criou essa tabela, né? Então, só pegar o nome dela e colocar aqui. E a gente vai buscar pela chave, e a chave é o e-mail. Se a gente vier aqui na nossa tabela, em detalhes, aqui ó, a chave de partição, e-mail. Então, por isso que aqui no key a gente busca pelo e-mail. Beleza? E aí, é só a gente vir aqui e buscar na nossa biblioteca com o método get, passar os parâmetros, e aqui dar um ponto promise, porque eu quero usar async await ao invés de usar callback. E aqui eu pego esse resultado e aqui eu posso dar um return result.item. Beleza? Primeiro método implementado, já vou copiar isso aqui para implementar esse aqui. E aqui, ao invés de ser o key, como a gente quer adicionar um novo item na tabela, a gente vai colocar o item. E aqui vai ser o e-mail, o nome e o password. Beleza? E aqui, ao invés de ser um get, vai ser um put. Tá bom? E a gente vai... vou deixar esse método retornando. Não, na verdade, não vou retornar nada. Pronto. E acho que é isso, pessoal. Agora a gente precisa instanciar as coisas aqui no nosso index. Eu apaguei aqueles comentários. Então, bora importar aqui nossos componentes. Então, primeiro de tudo a gente vai ter que criar o nosso controller. Vou importar ele aqui. Ele está em controllers / esse nome aqui. E vou fazer isso para o
resto. Aqui é o Add Account Service, aqui é em Services, Add Account Service. Vou importar também a nossa biblioteca de criptografia, aqui em Adapters, e vou importar o nosso repository, que é o Dynamo Authentication Repository, aqui em Repositories. E aqui falta eu colocar as chaves beleza, criamos eles aqui. Agora a gente precisa instanciar essas classes, então o Add Account Controller vai ser um New Add Account Controller. Ele espera receber aqui no construtor esse service, né, que vai conter as regras do fluxo. Então vamos precisar criar ele aqui, Add Account Service, New Add Account Service, e ele espera receber esses dois caras aqui. Então vamos criar os outros. Então o nosso hasher é o nosso new decrypt.js adapter. Esse cara espera receber um salt. Eu vou passar como variável de ambiente, mas vou fazer isso depois. E o nosso repository, né? Authentication Repository vai ser o nosso new Dynamo Authentication Repository. Então eu passo esse hasher e esse Authentication Repository, fazendo a injeção de dependência. Aqui eu importo o nosso service dentro do nosso controller. E acho que a gente tem tudo aqui para já chamar a nossa rota. Então a gente vai chamar o nosso controller, que é a nossa porta de entrada. Ele tem esse método handle, né? Aqui, o handle. E ele espera um request que tem um body aqui em objeto, né? Ele já pega aqui as propriedades e tudo mais. Então a gente precisa fazer uma conversão aqui. Vou criar aqui um request e pegar esses atributos do event. A gente vai ter um body, e no event ele vem como event.body. Só que como a gente vai fazer a requisição enviando esses dados como JSON no body da requisição, a gente precisa fazer o parse desse JSON. Então, se tiver um body aqui, a gente vai dar um json.parse no event.body. Se não, a gente vai retornar um objeto vazio. Beleza? E eu vou passar esse request aqui para o nosso handle. Vou inclusive colocar um console.log aqui no nosso event para vocês verem o que vem aqui. E aqui a gente recebe o nosso response, o nosso controller. E eu quero devolver o conteúdo dessa requisição em JSON também. Então a gente tem que formatar. Porque se a gente ver aqui, a gente recebe sempre um objeto aqui nesse body aqui. Então eu quero transformar esse body em JSON, para padronizar a entrada e a saída em JSON do nosso lambda. Então eu vou dar um return em status code, vai ser o response.status code, porque isso não vai mudar. E o body vai ser, caso ele tenha um body, response.body, a gente vai dar um response.body e um JSON stringify nisso, ou seja, a gente está transformando esse objeto do body em JSON. Caso ele não tenha body, eu já vou retornar como nulo mesmo, no caso do noContent. E eu acho que é isso. Agora a gente pode testar e chamar a nossa rota pelo Insomnia. Para fazer isso, a gente faz o seguinte. Aqui no nosso API Gateway, a gente pode implantar a nossa API. Então, deixar ela pronta para ser chamada por um front-end ou por uma ferramenta aqui de requisição. Eu vou criar aqui um novo estágio e chamar ela de prod. Vocês podem dar qualquer nome aí. Eu tenho um dev aqui que eu estava fazendo um teste antes de gravar o vídeo, e ele já gera uma URL aqui para a gente invocar, já com certificado HTTPS.
Então fica protegido aí. Então a gente tem aqui a URL que a gente pode chamar e a rota é o signup. Por que signup? Porque aqui em recursos a gente definiu como signup. O método é o post, então a gente a gente vai invocar ele pelo método post e a gente tem o body aqui então. Então eu vou fazer um teste e já invocar a nossa API. Deixa eu ver se eu fiz o deploy. Fiz o deploy. E a gente tomou um server erro. Vamos ver lá por que a gente tomou esse server erro. Quando acontece algum erro da nossa API, a gente pode debugar por um serviço que chama CloudWatch, que é ele que armazena os nossos consoles.log. Então fica bem legal de ver os erros porque ele forma um histórico. Então vamos ver aqui o que deu de errado. Ó, foi 14:23 que aconteceu. E aqui então a gente está com um erro aqui de sintaxe. Deixa eu ver lá. Ai, fechei o lambda. Esse aqui era o que eu estava fazendo antes de gravar o treinamento. Estava em outra região. Voltei aqui, entrei no nosso lambda. Então é só você ir no seu lambda aqui. E tem um erro aqui de sintaxe mesmo, que eu fiz o deploy errado. Então aqui é nulo. Ele não salvou na hora que eu cliquei. Então vamos ver se era isso. Então vamos fazer o envio aqui. E boa. Então aqui ó, ele já está funcionando. Como a gente não está passando todos os parâmetros obrigatórios, ele está dando aqui ó, missing param password. Se a gente passar o password, ele vai reclamar de outro parâmetro, o e-mail. Se a gente passar o e-mail, ele está reclamando do password. Se a gente passar o e-mail e o password, ele vai reclamar do name. Então vamos passar o name aqui também. Dá um send. E pronto, a gente tomou um erro aqui na cara. O que significa esse erro? Lembra nos primeiros vídeos que eu falei que quando a gente tem um serviço e a gente quer interagir com o outro, a gente precisa dar permissão para isso. Então aqui ó, ele está falando que a gente não tem permissão para fazer um get no nosso Dynamo. Então como que a gente contorna esse erro? A gente pode vir aqui no nosso Lambda, em configuração, e nosso Lambda, quando a gente criou lá, ele associou essa role ao nosso Lambda, no momento que a gente criou o Lambda. Então a gente pode vir nessa função e editar as políticas que estão associadas a ela. Esse serviço que lida com toda essa parte de políticas e funções e usuários na AWS é esse IAM. Então a gente pode ver aqui as políticas que estão associadas ao nosso Lambda e ele só tem essa política aqui de Basic Execution Role. Então vamos adicionar uma política para ele conseguir interagir com o Dynamo. Então vamos anexar uma nova política. Eu vou criar uma nova política. Escolher um serviço. Dynamo. E aí eu vou falar que ele pode fazer tudo no Dynamo. E em um caso real de produção, pessoal, é interessante a gente só dar as permissões necessárias, né, que ele vai precisar executar. Mas aqui para ficar mais dinâmico vou deixar todas as permissões. E aqui também eu vou deixar todos os recursos. Vou revisar, vou criar de Dynamo God Mode. Vamos só uma brincadeira aí, pessoal. Nem o nome é sério. Tô brincando. Enfim. Vamos adicionar aqui a política. Dynamo, acho que a gente vai ter que atualizar aqui. Por God Mode. Aqui ó, Dynamo God Mode. Anexar política. Então agora o nosso Lambda já pode interagir com o nosso Dynamo. Então se a gente executar aqui, no content, significa que deu certo. Então se a gente olhar lá na nossa tabela do Dynamo,
vir aqui em explorar itens da tabela, executar aqui um scan, já está aqui o nosso usuário, então o nosso e-mail, o nosso nome e a nossa senha criptografada. Mesmo eu não passando o salt, ele usou um randômico, depois a gente vai padronizar para usar a variável de ambiente. Só para terminar o teste aqui, a gente vai tentar, como esse e-mail já existe, agora é para ele dar um erro, né, de forbidden, e-mail já está em uso, e se a gente quebrar aqui o nosso JSON, como a gente não está fazendo essa tratativa, é para a gente retornar um 500 internal server erro, beleza? Então a gente quebrou aqui a nossa rota. Deixa eu fazer assim. Aqui a gente passou um JSON válido. Mas se eu passar assim, internal server. Ele está dando esse 502 porque a tratativa foi feita aqui direto no index. Então ele está quebrando nessa linha, ele não está caindo no nosso try catch aqui que pega o erro, por isso. Então posso fazer um try catch aqui mesmo, para caso ele estourar esse parse, eu retorno um server erro, beleza? Então vou botar um try catch aqui só para isso. Então inclusive, para não ficar try catch repetido, eu vou tirar aquele try catch aqui do nosso controller. Só vou copiar essa linha aqui. Vou arrancar esse try. E vou passar isso aqui. Ele usou a minha formatação. Bom, deixar assim, depois a gente ajusta a formatação. Mas agora, se a gente fizer o deploy, então a gente já tem a nossa rota aí funcionando tranquilamente. Então, se a gente não passar um JSON aqui válido, ele vai dar um... ele retornou o status 500. O que eu estou fazendo de errado aqui? Tá, é porque o body que eu estou retornando aqui, pessoal, ele não está em JSON. Então, vou dar um JSON stringify aqui. E pronto. Senão o API Gateway não entende o formato da resposta. Ele dá esse erro genérico aqui do próprio API Gateway. Agora sim, internal server erro. Ele está falando aqui o que aconteceu de errado. Agora eu vou, ao invés de mandar a mensagem do erro, vou colocar um internal server error para não dar detalhes da nossa API. Então é isso que a gente realiza o nosso fluxo completo. Caso aconteça algum erro durante o nosso fluxo que a gente não está esperando, né? Erro de código, ou de biblioteca, ou de conexão, ou de permissão, enfim, ele vai estourar um erro aqui e vai retornar um erro do lado do servidor. Caso aconteça algum outro erro aqui no lado do controlador relacionado a erro do cliente, né, 400 ou 403, ou caso de sucesso, ele vai passar aqui no meu try e a gente vai retornar aqui nessas linhas, beleza? Então, de novo, erro 500, se a gente passar o name Guilherme, tá faltando e-mail, e-mail.com, tá faltando password, e-mail já está em uso, vou colocar e-mail 204. Se a gente ir lá no nosso Dynamo, executar aqui,
gente tem 2 registros. Fechou, pessoal? Então, finalizamos aí a nossa API de cadastro, já criptografando a senha. Só para finalizar, eu vou deixar o salt aqui padronizado como variável de ambiente. Como a gente faz para ter variável de ambiente aqui no nosso Lambda? A gente vem em configuração, variável de ambiente. Eu vou editar aqui minha variável de ambiente. Vou colocar aqui o salt e vou dar um número aqui aleatório. Vou botar 11. Então, pronto. E aqui no código, para a gente utilizar ela, a gente vem aqui no nosso bcrypt adapter, a gente pode dar um process.env.salt. E aí é para tudo continuar funcionando. E aí a gente está usando o nosso salt ao invés de usar um salt randômico. E aí agora aqui a gente vai tomar o nosso erro. Se a gente vir aqui, passar mais um e-mail válido. Internal server erro. O que eu fiz de errado aqui? Provavelmente ele não encontrou essa variável. Vamos ver aqui no CloudWatch. Invalid salt version 11. Acho que é porque eu não fiz essa transformação para número, pessoal. Então tem que ser número aqui. Agora se a gente executar é para dar certo. Não, ainda deu inválido. Tá, a gente está tomando um erro de timeout. Uma característica aqui dos lambdas é que eles têm um tempo de execução limite. E a gente pode configurar esse tempo. Então, se a gente vir aqui em configuração geral, uma limitação, bom, serverless nem tudo é maravilhoso. Ele tem algumas limitações. Uma delas é tempo de execução. O máximo de tempo de execução, se eu não me engano, são 15 minutos. Então o lambda só pode executar por 15 minutos sem estourar. E aqui, como está para 3 segundos, ele estourou. Eu vou colocar 1 minuto, por mais que ele não vai executar tudo isso, mas só para a gente contornar esse errinho aí. Então, pronto, ele demorou um pouco mais agora porque ele está usando aquele nosso salt. E também tem o cold start. A nossa primeira requisição ela é sempre a requisição mais lenta, porque, de novo, uma outra limitação do Lambda é que como ele roda numa pool de máquinas virtuais da própria AWS, ele tem um tempo que chama de cold start, que é para a gente inicializar nosso Lambda. Ele pega nosso código, zipa, inicia uma máquina virtual, utiliza uma lá que já está aquecida, e aí nosso código é executado. Então nossa primeira requisição sempre demora um pouquinho mais, as outras são mais rápidas. E aí se a gente passar aqui, o 4 já está tudo funcionando bonitinho.